começando um pouco diferente hoje pode. Arrumou aonde esse pandeiro? Bandeira em nosso ambiente escolar, feito de material reciclável. Do evento de ontem, No né? evento de ontem, Musicando. evento top. Aí eu decidi começar diferente podcast. Mas não é na praia, na pandeiro. Voltei, guardei o pandeiro. Vamos ao que interessa e hoje o podcast ele tá maravilhoso. Especial demais. Bom de verdade. Depois de muitos pedidos, Cá estamos. nós estamos com ela, a Assim. máquina, a Mulher fera. guerreira, de força, admirável. Hoje Ninguém o conhece podcast assim, se né? resume em uma palavra, uma ou duas. Força e fé. Isso. Força e fé. Vocês vão entender. Um pouquinho da história da Cícera, né? Maria Cícera de Da Silva Oliveira. seja bem-vinda. Desfrute do episódio, aproveite, sinta-se em casa e esse episódio é do seu. Eita, que Amém. bênção. E antes de começar, não sou mais, mas eu já estou cheio de gracinha. Tá demais, tá demais. Muito gracioso, como diz minha mãe. Tcharam! Eita. Presentinho para Cícera. Como Eita. forma de gratidão por todo o apoio, Isso. todo o carinho que ela dispensa a nós sempre. Amiga, Cícera foi, acho que, uma das que acompanha a gente desde o início. Desde o início. Lá do Não desafio, só lembra? isso, não só no podcast, mas no Mova, assim, em tudo. Com as camisas que a gente começou a aprender no início do ano, Cícera foi uma das primeiras, eu quero a minha. Então tá sempre apoiando a gente. E nem tinha o meu número, não Foi foi? triste. Mas estava lá na lista, né? Como Era. uma das pessoas que tinha o desejo de apoiar o nosso trabalho, né? Sempre acreditou, sempre apoiou, sempre lançou palavras de bênção e palavras positivas na nossa vida, nos nossos projetos. Então não tinha como, no último episódio, com o convidado de 2022, Boa. não ser Cícera. A gente começou com Orlando, que foi uma outra pessoa que nos apoiou muito. Gravamos com Amanda, que foi outra pessoa também. E agora fechamos com Cícera. Inclusive, essa xícara só tem três unidades no Brasil. unidades no Brasil. No Brasil. No Brasil. Orlando, Amanda e Cícera. Nem a gente tem. Nem a gente tem. A nossa é com a logo do podcast. logo do programa. Essa aqui específica para as pessoas que nos apoiaram de forma demasiado com o início desse projeto. Vamos lá. E aí, Cícera? Bora conhecer essa Cícera que tanto nos apoia. Pois é. Nome, idade, profissão, de onde veio, pra onde é ir. Faz um resumão aí pra Um gente. resumo aí, Cícera. Primeiramente, eu estou muito emocionada, né, por esse convite. Muito emocionada mesmo. Conhecer vocês é assim, levar para o resto da minha vida. Carla, Felipe, né, eu tenho esse prazer de ter eles na minha vida. Né, todo maluqueiro. Mas eu amo muito o jeito do Felipe. A Carla também, é mais um jeitinho dela, mais ela Tímida, né? é mais tímida, mas ela é muito amável. Né? Muito feliz com o presente, né, exclusivo do podcast. Meu nome é Maria Cícera da Silva Oliveira, né? Apelidada como Quinha. Quinha, não Não sabia. sabia, Quinha, não sabia. Quinha. Tenho 42 anos. Sou do estado de Pernambuco, sou pernambucana. Sabia também. Numa cidadezinha bem pacata chamada Paquiveira, onde estão lá minhas raízes, de onde eu saí, onde está a minha essência, né? Eu não posso negar de onde eu saí, aquele lugar simples, mas que está lá assim toda a minha infância, uma parte da minha adolescência, né? Hoje estou casada, tenho 2 filhos, a Lourdes Vitória, 19 anos, o Paulo Vitor, 13 anos. Sou muito realizada por ter tudo que eu tenho hoje. Aí, Cícera, vamos entender um pouquinho da sua trajetória. Você fez o resumo, já deu pra gente ter uma ideia, né, da essência da sua história. Mas vamos fazer uma separação por partes. Certo. Infância, adolescência e depois fase Uhum. adulta. Conte pra gente como foi a sua infância. Você disse que é natural de Pernambuco.
Você passou toda a sua infância em Pernambuco, como foi? Não, a minha infância foi muito difícil mesmo. Pela questão da pobreza, né? Meus pais, eles agricultores, e a gente assim, com muitos filhos, né? Muitos irmãos, era Sim. 8 filhos, era difícil dar de conta de tantas crianças. O meu pai, ele um homem simples, agricultor, mas eu pude entender que o meu pai, ele pôde fazer o melhor por nós, que foi ensinar a gente a ser honesto, a gente não pegar nas coisas dos outros, sem permissão, né? Ele não pôde dar estudo para todos nós, até porque ele também não teve estudo, né? Ele colocou uma coisa na gente, que a gente fosse pessoas boas, né? E eu pude entender assim, a partir do momento que eu fui amadurecendo, que como é que ele ia poder dar estudo para a gente se ele não tinha estudo, se ele também sofreu na infância dele, né? Ele teve que trabalhar quando o pai dele morreu. Então, assim, foi uma infância muito difícil por causa do álcool. Meu pai, ele consumia, e quando ele consumia o álcool, ele ficava muito violento, né? Mas eu era feliz, porque eu tinha meus pais, né? A gente não tinha a alimentação adequada para alimentar toda a família. A gente tinha o mínimo dos mínimos, né? Não posso dizer, passei fome. Não chegou a passar, não cheguei a passar Mas fome. era nada além do suficiente, né? O suficiente assim de manhã, uma batata que meu pai plantava, a macaxeira, ovo partido para 2 pessoas, né? A sardinha, conhecida como a espanta-vizinho, as vísceras bovinas, né? Que é natural do nordestino gostar, né? Sim. Mas quando você só tem isso para comer, é difícil, né? Hoje eu como com maior facilidade, eu amo bucho, tripa, bofe, né? Bom, né? O pé do boi chamado mocotó. Mas na minha infância, eu queria comer coisas gostosas, bife ao molho, né? Comer cuscuz, comer pão, macarrão, aquela salada que eu imaginava no domingo, aquele prato de alface. E foi assim, né? Muito difícil, muito difícil. Mas eu sabia que um dia ia passar, né? Chegava no domingo, meu pai trazia a feira para casa, que ele ganhava pouco, porque como cortador de cana, a gente sabe que ganha pouco, né? Eles não têm um salário que dá para suprir a necessidade de uma família. E imagine, 8 filhos. Mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. E 8 crianças. Então esse negócio, vou lanchar agora de 10 horas, 3 horas da tarde. Não existia. Não existia. 3 horas. Eram as 3 refeições básicas do dia. De manhã, quando não tinha a batata ou a macaxeira, era farinha, um pedaço de tripa, café. De meio-dia era o feijão mais água do que o caroço do feijão. E não tinha esse tempero bem sofisticado pra gente degustar aquele feijão. Era feijão simples, né? Aí quando era ovo, partia para 2. Eu ficava feliz quando era a galinha do pé seco, porque a gente ia ter muito. Ia ter o calminho da maninha. Aí minha mãe fazia assim uma banda para o almoço e aí a gente ficava feliz. Aí ela colocava, né, os filhos todos no alpendre da cozinha, afogar a lenha, né? Piso de barro. E a gente sentava ao redor e comia aquela comida, fazia o bolo do feijão, né? E comia. E feliz. A gente, quando é criança, como você disse, eu acho que é da criança ela ser feliz com a realidade de vida. A criança, geralmente ela é feliz. Deixa a criança feliz. Geralmente a criança é feliz. Quando você chega na adolescência, a realidade é a mesma, ou uma melhora. E se a realidade permaneceu, como é que ficou sua mente? A partir de que momento você disse, não, peraí, eu preciso mudar a minha realidade de vida, não é isso que eu quero com meus filhos. Como é que foi essa transição? De ser feliz com tudo, mas também entender que precisava de mais, precisar progredir.
Como é que foi isso? Felipe, a partir do momento que eu fui ficando mocinha, lá na cidade onde eu nasci, as meninas elas tinham a cultura de sair para Recife e para Maceió para trabalhar em casa de família. E foi muito difícil quando a minha irmã mais velha ela saiu, né? Porque era eu e ela. E uma coisa assim que marcou muito foi porque ela foi embora e eu fiquei só. Eu sempre fui a filha, eu não posso dizer preferida do meu pai, mas ele me preservava muito assim, de trabalhar na roça, de me levar para corte de cana. Eu até ele levava o almoço, ficava lá, mas ele dizia assim, ele me chamava de Quinha, ele dizia Quinha é da casa, vai cuidar das crianças. E aí eu cuidava dos meus irmãos pequenos, né? Aí a minha irmã foi embora e eu senti muito falta, né, da minha irmã. E eu dizia assim, um dia eu vou embora também, um dia eu vou embora, um dia eu... E principalmente quando minha mãe batia, né? Porque assim, no interior, qualquer coisa que o filho vá pronta é cacete. É lapada. E assim, aquilo eles entendem como educar, né? Quando a gente cresce, a gente vai entendendo que aquilo cria mais raiva nos filhos, isso, né? E eu apanhava assim, porque quebrava um objeto e a minha mãe batia. Aí eu dizia assim, um dia eu vou embora, um dia eu vou sair dessa casa, porque o mais triste de tudo isso era quando meu pai bebia, por causa da violência que ele manifestava, né? Com todos nós da casa, com a minha mãe. E a minha mãe sempre forte de não permitir a questão da violência física. Porque a verbal já acontecia. Sim. E aí, com 11 anos, eu saí para Pernambuco, para Recife, né? Da interiorzinha, eu fui para Recife, com 11 anos de idade, em 91. Arrumaram um trabalho para mim na casa de uma pessoa, né? De uma mulher bem rica. Aí cheguei na casa da mulher rica. Aí a minha patroa, na época, olhou para mim e disse: eita, ela é uma criança. 11 anos. 11 anos, né? E a minha mãe deixou, meu pai não queria deixar. E eu fui. Aí cheguei lá, adoeci porque eu fui tomar um banho de praia. Imagina, eu nunca tinha tomado banho de praia, né? Peguei muito sol. Bebi muita água salgada, que eu caía muito nas ondas gigantescas lá em Recife. E aí ela disse, não dá pra ficar. Eu tava doente, vomitando muito, com febre. Aí eu fiquei ainda perambulando lá em Boa Viagem, na casa de um colega do meu pai, por um mês e pouco, lá numa favela. Mas em meio a tudo isso, o que mais me doía era a ausência dos meus pais. Sim. Né? Eu tinha comida boa, eu tinha pão francês com presunto, aquele café gostoso de manhã, eu tinha um lugar cheiroso, um lugar bom. Mas no momento que eu parava para sentir realmente a ausência dos meus pais, a falta era a partir do momento que começava a escurecer. Verdade, né? Quando começava a escurecer, aí vinha a saudade, aquela saudade, a falta da minha casa, a falta das minhas irmãs pequenininhas que eu tinha deixado, né? E um mês e pouco eu passei nesse sofrimento e eu voltei para casa dos meus pais, né? Voltei feliz. Porque, na verdade, a gente não tem muito conceito de felicidades, né? Muito relativo, né? Aí já estava com 11 anos, ainda estava com 11 anos, aí quando eu estava prestes a completar meus 12, eu ajudava lá uma vizinha e meu pai disse assim, você quer ir morar com uma parente minha, no caso a irmã dele? Eu disse, quero, né? Aí eu disse, outra oportunidade. Aí foi um domingo muito sofrido da minha vida, porque eu tenho uma irmã pequenininha que é a irmã que eu sou mais apegada. E eu sabia que eu ia deixá-la, mas eu dizia a ela assim, quando eu casar, um dia eu venho lhe buscar. E graças a Deus eu busquei minha irmã quando eu cheguei a casar, né? Então assim, foi uma adolescência difícil, porque eu não tinha meus pais. Mesmo meu pai cachaceiro, mesmo a minha mãe, uma batalhadora, porque a gente entende que muitas das vezes a gente quer culpar as pessoas, né? E a gente não entende que
eles não poderiam dar além do que eles receberam. Exato. Se meu pai receber o sofrimento, Ele vai se transmitir isso. esforçar para não fazer tanto, né? Mas É. ainda assim. A gente acaba sofrendo por causa do castigo no trabalho, né? Meus irmãos não tiveram oportunidade de estudar, né? Eu com 13 anos, eu ainda fui frequentar a 3ª série, porque em 92 eu não estava na escola. Aí a minha tia me colocou para me estudar em 93. Aí já era bonzinho que eu levava para sanduíche, né? Para lanchar lá na escola. Mas assim, mesmo que eu tinha de tudo, né? Eu ajudava, eu tinha minhas roupinhas, porque até então a gente só recebia roupa usada. E mesmo assim a gente ficava feliz, roupa usada, sapato usado. E geralmente a gente ficava no final do ano assim na expectativa de ganhar roupas, né? Porque a gente não tinha como comprar. Até assim as roupas da gente era bem acima do número da gente. Mas a gente dava um jeito, dava uma pince, ficava toda malamanhada, mas ficava feliz porque era roupa nova, né? E assim, passei a minha adolescência, terminei a 8ª série na época, que era a 1ª série, a 5ª, depois Primário, né? Primário, né? da 1ª à 4ª, 14 anos eu terminei a 4ª série, mas eu não tinha assim, eu vou ter uma profissão. Não tinha perspectiva de futuro. Não. E aí, ou seja, e aí vamos aproveitar esse embalo para Sim. encaixar a 3ª pergunta. Se você sofreu na infância, se você sofreu na adolescência, Mais ainda. mais ainda, se você vai embora de casa, onde é a virada? Da Cícera fazer uma faculdade, da Cícera virar professora. A virada começou. Quando? Em momento. Você ia dizendo que não tem É. perspectiva de futuro. Aí como foi que você passou a ter Passou essa a ter, perspectiva de isso. futuro? Eu lembro que eu comprei uma revista uma vez do Estudante, o Guia do Eu Estudante, lembro que dessa tinha as revista. profissões. Ainda me revista, Isso. né? Tinha as profissões, e eu comecei a ler aquelas profissões e eu dizia assim, um dia eu vou ser fisioterapeuta ocupacional. Aí começava a ler, pesquisar, via o salário. Mas quando eu olhava para a minha condição, eu dizia, eu não vou conseguir. Porque chega um momento na vida da gente que a gente se acha tão incapaz de aprender, né? De aprender realmente, de passar na universidade. Sim. Não tinha dinheiro para uma faculdade. Isso é que eu não pensava mesmo, né? Então eu pensava assim, eita, eu tenho medo de envelhecer e não casar. Aí terminei a 8ª série, aí fui para o 1º ano com 19 anos. Melhor de ensino médio. Isso. Na época era ginásio, né? Chamava de ginásio, né? ginásio. A 8ª série, era ginásio. Ginásio, né? Aí fui para o 1º ano. Aí sem também muita expectativa, né? Até porque tem pessoas que estão ao seu lado e não acreditam que você é capaz de fazer com que você sonhe, Sim. né? E isso eu sei que faltou assim na minha adolescência. Aí foi ainda adolescente que eu conheci o meu esposo, né? Como meu professor. Revelando os segredos. Tem esperanças Foi. ainda. Ele era seu professor. Meu professor. Foi lá No 1º ano. Com Eu já estava com 19 anos. 19 anos no primeiro ano do ensino médio. Certo. Aí eu achava ele bem lindinho, gordinho. Que fofinho. Aí eu física, né? A matéria terror. Professor de física aí. Aí eu dizia, já pensou em namorar com ele, né? Já pensou? Aí não Só alimentava tanto. pensava assim. Mas assim, a felicidade de estar perto, né? A interação que ele tinha com a turma foi me cativando, né? Até eu digo pra ele, Eu gosto um velho dia eu fui até, ele tava sozinho na sala, eu fui falar, ele me deu um beijo, eu disse, dou não. Eita, Foi. ela difícil e ele é ousado. atitude, Ele é ousado. ousado. Lá, sabe, me deu um beijo. Beijo. Eita, Mas sempre, né?
não passou disso. Sim. Uhum. Mas já você percebeu que não era algo que era só seu, né? É. Ele também tinha interesse. Interesse. É. Aí o que acontece? A gente tava prestes a ter férias e aí ele dizendo que ia morar em São Miguel, porque ele era de Maceió. Aí eu disse pra ele dizendo que ia morar em São Miguel, eu disse, quer não uma pessoa pra cuidar, né, da sua casa. Aí ele disse, quer não ser a dona? Eu disse, vou pensar. Aí eu gosto desse cara. Menino, quer não ser a dona? Cara de atitude. Isso porque eu era tímida, né? Rapaz. Rapaz. Ai, Qual é o nome dele? Caldi. Caldi. Caldi, querendo você aí. Desenrolado, viu? Conquiste, né? Como conquistar uma Como gata? conquistar uma gata? Lembra? E aí, as pessoas falando, né, que a gente tava namorando porque eu tava interessada em passar de ano. Sempre É, tem de fato, favor. de fato, né? Quando tem essa coisa de É. interação professor-aluno, Sempre vai ter. tendem a achar isso mesmo. E aí, né, foi aquela muvuca toda na escola, mas assim, e como uma pessoa responsável, né, falou com um gestor na época responsável, ele disse, não tem problema, não namore na escola, né? Uhum. Aí a gente namorava fora. Não pode não. Não pode, né? Não tô no portão. Se não for na escola. Não tô no portão. Mas aí a gente foi se planejando, né? Aí a gente noivou, a gente casou, eu sem muita orientação de como viver um casamento, Sim, né? sim. Relacionamento a dois. Não é muito fácil, né? Mas Mas isso aí, 19 anos, primeiro ano, vocês noivaram. 20 anos. Noivou com 20? Com um ano depois. Eu você noivei no meu aniversário, né? Com 20 20 anos. Aí casou, Em 2000 eu casei, né? já com 21. Porque assim, como eu sou de outubro, eu sou de 1980, aí assim, né, outubro é o meu aniversário. Vai. Então, eu casei com 20 anos já. Aí em um ano você noivou e casou. E casou. Em um ano. É, Aí vocês estão juntos há quanto tempo já? 22 anos. Aí assim, eu só achava que eu ia terminar o ensino médio, né? Pra mim, ainda fui reprovada, viu, por ele. Eita! Ó, tá vendo? Ó? Não queremos A você prova, ainda. não, a prova Não de que queremos. não foi, que Não. Cícera não se aproximou por interesse. Olha, o interesse foi dele reprovar ela, porque ela é mais perto. Eu já estava casada no segundo Ó, ano, tá vendo? Foi reprovado pelo esposo. né? A aluna não se dedicou mais. Mas aí é interessante, porque É. ele soube fazer a separação. Né? Separou, Aqui eu sou né? seu professor. Sou seu E esposo. interessante que eu procurava a prova em casa e nunca achava. Rapaz! Nunca achava as provas. E eu achava lindo porque a gente ia pra escola junto, voltava juntos, né? Você consegue. E você com zero, Zero, sem zero. achar a prova em casa. Aí no final do ano, reprovada no segundo ano. Aí eu disse, não, aí eu escolhi, vamos aprovar a Cícera, não. Deixa ela pra ela aprender, né? Aí Bicha terminei ensino médio com 23 anos. Eu me achava velha, né? Sim. Me achava velha, mas uma vez eu li uma frase que dizia assim, que nunca é tarde para a gente realizar o nosso sonho. Sim. Aí eu comecei, né, a amadurecer a questão dessa frase, que tem coisas que acho que não tem como mais. A pessoa vai morrer, não tem, né? Aí já é tarde. Mas enquanto você tem vida, enquanto tem as oportunidades, você pode realizar seus sonhos. Isso. Só que não é fácil, né? A nossa caminhada, os processos não são fáceis para que a gente possa chegar a onde a gente quer. Não posso dizer, estou plenamente realizada. Não, tem muitas coisas que eu ainda quero conquistar. Mas assim, o que eu posso dizer que em meio a tudo isso é que o meu grande apoio na minha vida foi o meu esposo. Né? Ele não queria simplesmente eu para dirigir o fogão de casa. E eu achava muito lindo que tinha muito livro em casa. Muito livro. Né? Quando a gente casou, ele levou um monte de livro. Muito, muito. E aí ficava estudando. Mas eu tinha muita dificuldade de aprender. Muita dificuldade. Sim. Porque assim, tinha pessoas que diziam, você nunca vai ser ninguém.
sempre nesses lazarentos. Você. Você é um lazarento. Você faz isso. Né? E olhando para a minha condição, era aquilo realmente. Aí você passava a acreditar que de fato. Quando a gente começa a acreditar, uma coisa que eu aprendi na Bíblia, né? Porque todo esse sofrimento, eu vi que Deus, ele sempre cuidou de mim. Sim. Mesmo eu não conhecendo, eu sei que ele sempre cuidou de mim. Uhum. Né? Mesmo eu ficando ausente dos meus pais, mesmo a minha adolescência sem os meus pais. Mas assim, eu sempre, todo ano eu ia visitar meus pais, né? Eu nunca deixei de visitar os meus pais. Mesmo não gostando daquela miséria, porque eu acho assim, pobreza e miséria é diferente. Uhum. A miséria, quando ela já está dizendo, né? Miséria. Uma palavra muito terrível, triste. Que não dá a possibilidade de você ver além do que você enxerga ali à sua volta. Você sucumbe dentro da... Se joga ali. Se joga ali e não sair é difícil. É muito difícil a miséria quando ela rodeia o ser humano. E aí meu esposo, né? Terminei. Aí meu sonho era ser mãe. Eu engravidei. Né? Com 23 anos eu engravidei. Mas assim, eu vi que estava difícil. E em São Miguel não tinha faculdade. Não tinha universidade. E o negócio era mais difícil ir para Maceió. Porque assim, eu não tinha família por perto. Porque eu sempre digo assim, é horrível você não ter uma família por perto. Mesmo que seja para brigar. Tem que ter algum entretenimento, né? Porque assim, você olha para um lado, você não tem que me socorra. Sim. Né? Me socorra, fica aqui com ela para mim ali. Então assim, foi um momento também muito difícil. Eu consegui passar no vestibular, ele nunca deixou de acreditar que eu ia passar. Seu maior apoiador É seu esposo. Meu esposo. Você escolheu ser professora por causa dele ou ele livre? Não, nunca pensei em ser professora. Nunca. Mas eu amava a literatura e amo literatura clássica. E uma vez eu tenho, na minha família, hoje tem, né, as sobrinhas na universidade, primas, mas da minha família mesmo, de origem, pai, mãe, e uma irmã do meu pai conseguiu ser professora. E um dia eu estava folheando uma gramática. Aí eu disse assim, tia, um dia eu vou ser professora. E eu não tinha lembrado dessa palavra, né? A única família do meu pai que chegou a ter um nível, magistério. Eu acho que naquela época era o magistério. Só para ensinar. 3 anos de ensino médio e magistério. Aí você fazia magistério. E aí, assim, um tempo desse eu estava revendo, né? O quanto as nossas palavras têm poder. E a Bíblia fala, né? Que a palavra, ela tem poder. O poder da vida está na ponta da língua, né? Da vida e da morte. Exato. Então, palavras de vida vai gerar vida. Palavras de morte vai gerar morte, né? E então, eu disse... Aí chegou a UNEAL em São Miguel. E por eu gostar de literatura, eu disse, eu vou fazer a faculdade de letras, porque eu vou estudar literatura. E você já tinha quantos anos aí? Já tinha 23 anos. Grávida, pronto. Já grávida? Não, 23 anos eu terminei, eu passei em 2008 na faculdade, né? Porque foi quando chegou o momento de ter, era a FUNESA, aí eu não consegui passar no vestibular da FUNESA, fiz várias tentativas, né? Mas assim, chegou o momento que eu disse assim, teve um hino que eu disse assim, chegou a minha vez, eu vou vencer. É um hino bem lindo, eu fui para a igreja, né? E eu disse, chegou a hora de eu vencer, né? Aí fiz o vestibular e passei. Na UNEAL. Na UNEAL. Né? Aí eu já estava com a minha filha com 2 anos E a Universidade do Estado, né? Do Estado. estadual. Porque forma professores, né? A gente tem um curso de Direito, mas geralmente é a faculdade que forma professores. Então, assim, a decisão para ser professora, né, foi por amor à literatura. Só que quando a gente chega na escola do Estado, a gente ensina redação, português, literatura. Mas bem a completo, né? Né?
Mas eu pensava assim, eu vou ensinar só literatura, porque é a minha paixão. Uhum. E eu sou apaixonada, né, pela literatura, principalmente quando foi no ensino médio que eu comecei a ler os clássicos, né, de Machado de Assis. E aquela leitura assim, ela me levava para um nível, sabe? Dom Casmurro. Dom Casmurro. Primeiro livro que eu li, quase tá entrando na parede. E a UFAL antigamente eles tinham, né, na grade para que os alunos estudassem, né? Sim. Os 3 livros eram Maria de Disseu, o Apaixonado, A Moreninha. a Moreninha, né? Da Isada. É, O linguajar, né? É. A forma escrita é... Acho que o primeiro clássico da literatura que eu li foi a Moreninha. Senhora. Senhora, isso. E eu pude ver que a literatura, ela tinha o poder de me tirar, assim, né, da minha zona de conforto. Ela me levava para o mundo das emoções. Eu chorava com aquelas histórias, né? Eu sempre fui muito sentimental, né? Sentimental, isso. E aí, assim, né, terminei a minha faculdade, já estava grávida do 2º filho. Quantos anos você tinha quando terminou a faculdade? Eu não lembro bem agora, mas eu terminei a faculdade em 2014, porque a gente enfrentava várias greves. Começou em 2008, não foi? Foi. Eu nasci Até em 2014. 90, Isso. 2000, E 2010, 34 anos. 34. E aí a gente tinha muita dificuldade na UNEL porque a gente tinha muita falta de professores, as greves, né? Então atrasou e eu engravidei. Eu disse, pronto, agora Realmente. o 2º, né? Você foi acompanhar a jornada, casou, aí depois veio o primeiro filho. Já de imediato. Aí quando tinha 2 anos, a sua filha no caso, 2 anos e você 6 meses. começou a A faculdade. faculdade. Terminou a faculdade foi praticamente 6 anos depois, enfrentando greves e tudo mais. 8 anos. Aí Com 34 anos ela terminou a eu faculdade. dei uma pausa num 3º período, porque como eu não tinha como deixar meus filhos, a menina estudava à tarde, eu ficava de manhã com o pequeno. Aí meu esposo sempre trabalhou os 3 horários, né? Porque assim, eu vi que aquele trabalho foi para proporcionar o melhor para a nossa família. Sim. Né? E ele ama ser professor, ele ama dar aula, né? Tá afastado no momento, mas foi com que ele criou a nossa família, né? E hoje minha mãe diz assim, professora é uma professora, né? Então assim, eu parei o 3º período, foi muito difícil eu parar, mais uma vez, eu parei porque eu não tinha como deixar meus filhos. Aí quando ele estava com meu filho com 6 meses, eu disse, agora eu volto para a faculdade. Aí a faculdade fica na parte alta, eu moro na parte baixa. Aí eu tinha que subir de van, tinha que subir de ônibus com ele, né? Porque como eu não tinha com quem deixar, eu também não tinha condições de pagar. E não tinha essa questão de creche que a gente tem hoje, né? E também eu não teria coragem de deixar meu filho beber em uma creche. E até porque eu amamentava. Eu posso dizer assim, que teve momentos de eu dizer assim, eu não vou conseguir. Muito difícil. Você enfrentar a universidade com a criança, né? Se levar, assim, muitas pessoas olhar para você e não estar gostando. Mas eu sempre digo, eu sabia onde eu queria chegar, eu queria terminar. Então, independente de qualquer coisa. Né? Eu dizia assim, mesmo que eu não vá ser professora, mas eu quero concluir. Porque assim, chega um momento da nossa vida que o tempo passou, seus colegas estão na universidade, na faculdade, e a pessoa diz, poxa, tô aqui parada, né? Eu também quero isso para a minha vida, né? Ou seja, mesmo que muitas vezes a gente acha que só quer ser apenas uma dona de casa, cuidar da família, se a gente for feliz com isso, beleza. Mas se você for ficar sentindo falta de algo na sua vida, né, você vai culpar alguém. Isso. Né? E hoje o que eu sou, eu agradeço primeiramente a Deus, né? A Deus, porque em meio a todo o sofrimento, em todas as angústias, aquele verso que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode durar 1 mês, 2 meses, né? Anos, mas um dia a alegria chega, né? E aí meu esposo foi assim, braço forte,
né? Foi a base para mim ser hoje a professora que eu sou. Sempre acreditou em mim, né? Sempre mostrou que eu poderia chegar, né? Até ele dizia assim, já pensou um dia com 40 horas? Aí eu disse, nada, quero não. Né? Mas ele via lá na Ele frente. já visualizava você trabalhando com 40 horas. Ó, É. eu gosto de poder, desse episódio. Eu sempre falo isso com meus alunos. Por trás do professor, é uma história de vida. Ele Cada professor ali tem uma história para tem. compartilhar. Então, é meio parecido com aquilo que eu falei na palestra aqui. Só o professor sabe o que ele pensa que ele carrega para estar dando aquela aula. Sim. As dores, o que ele passou. Ele sofreu para estar ali naquele quadro. Nunca é só uma aula. Nunca, exato. Vai pra caralho. Nunca jamais vai ser só uma aula. Eu sei que toda vez que assiste, né? Entra numa sala de aula, ela lembra do pai cortando cana, ela lembra da mãe que ficou, Ela cuidando das ela irmãs. cuidando das irmãs, ela tendo que ir embora, o momento que ela encontrou o esposo, o apoio do esposo. Isso. Tenho certeza que cada aula é mais um passo da jornada Isso. que ela construiu há 42 anos atrás. Aí, Felipe, veja bem, em 2017 teve a seleção do estado, né? E aí eu fiz a seleção. E aí chegou a oportunidade para me exercer. Eu muito tímida, né? Uma timidez assim terrível. E aí chegou a oportunidade para me trabalhar. Só que eu estava com uma pequeno, Sim. né? E chegou um momento assim que ele pequeno, foi quando eu descobri a questão do TDAH e do autismo. Do autismo. E aí meu marido dizia assim, e aí era para mim trabalhar em Teotônio Vilela. Aí eu disse, infelizmente eu não tenho como agarrar essa oportunidade. Né? Passou. Chegou outra oportunidade para mim trabalhar em Juqueiro. Também não deu para mim trabalhar. Só cidade longe. Aí meu marido dizia assim, não se preocupe. Não se preocupe. A prioridade agora é os meninos. Né? A prioridade é os meninos. Porque assim, sem ter dinheiro para pagar uma pessoa, né? E depois tem os direitos trabalhistas, né? E você, para ter uma pessoa dentro de casa, você também tem que ter uma feira, né? Super recheada. Como manter isso, né? A geladeira sempre cheia, né? E aí eu priorizei a criação dos meus filhos, né? Aí foi quando, em 2018, já no final, assim, chegou uma oportunidade na escola Ana Lins, com 2 turmas. Que é na sua cidade. Na minha mesmo, cidade. Né? Que aí, assim, eu vejo que Deus ele vai preparando os caminhos, que às vezes a gente não entende. Ele vai né? moldando. E aí 2 turmas que uma professora não poderia ficar, ela desistiu, né, dessas 2 turmas e aí me ofereceu. Aí eu cheguei na sala, 40 e tantos alunos, e meu Deus. Como é que eu vou ministrar essa aula? Como é? Suava, gelava. Mas a pessoa lá do meu lado, o meu esposo, você vai conseguir. Não desista. Vai dar certo, né? Tá certo. E aí foi quando eu comecei, né, a receber o dinheirinho, né? E aí eu não tenho vergonha de dizer que na época era R$200. Era. 2 turmas, né? 2 turmas. R$200. 2 turmas, né? Dava o que? 8 aulas semanais, né? São 4 aulas. 4 aulas numa, R$200 só. Nada, velho. Mas foi fruto do seu trabalho, né? Foi. Assim, meu esposo, ele sempre foi bondoso de dar as coisas pra gente, pra família e tudo. Mas a satisfação de você trabalhar, da dignidade, de dar prazer. Temos assim, né? É, Uma frase que eu sempre digo. A Bíblia diz assim, né? Que todo trabalhador é digno do seu salário. Isso. Né? Trabalho digno. E era isso. Né? Isso daí é massa. E aí, assim, foi R$200, mas eu conseguia fazer tanta coisa, né? Dar presente, Sim. né? Fazer uma coisa assim que ia sair do orçamento da família. Né? E eu sempre digo para as minhas alunas e os alunos, como eu tive uma vida difícil, os meus irmãos não fizeram ensino médio, não terminaram o ginásio na época.
Eu sou a única filha que fiz faculdade, né? A irmã que morou comigo, ela casou. Ela até fez, né, um período de farmácia. Mas ela teve que parar porque ela teve bebê. E ela, como eu, não tem ninguém lá da família. E conciliar sozinha realmente É. complicado. Mas ainda bem, ela e você, uma experiência, né? Uma Já experiência. teve alguém que Como mudou a norte, chave, né, é. na família. como norte. E assim, por ela ter morado comigo, a vida dela também foi diferente do sofrimento que eu vivi, né? Uhum. Porque o elo, assim, da gente, ele é muito forte. Não é simplesmente irmã, é uma coisa assim, sabe? Sobrenatural. E a gente é muito unida. E eu pude ver assim que, meio a todos os sofrimentos que nós tivemos, nossos irmãos, cada um caminhou sua vida, né? Um trabalha numa fazenda, outro trabalha no campo, né? Um aprendeu a ser soldador, né? Uma irmã minha terminou o ensino médio, essas duas irmãs. E assim, graças a Deus, eu agradeço a Deus porque ninguém se perdeu. Perdeu em que sentido? Para o mundo da criminalidade, Sim. né? No enveredou por outros caminhos. Né? E eu sei que o meu pai ele fez o melhor. Com certeza. Teve uma frase que eu ouvi do Joel J, que ele fala que você vê o sucesso dos pais pelos filhos que eles deixaram. Uhum. Quando você falou, nenhum se perdeu, foi para caminho das drogas, criminalidade, só está mostrando que o seu pai fez um bom trabalho. Ele entregou o melhor dele nas condições que ele tinha. E qual foi o melhor dele? Valores. É o principal. Valores é o principal. É Ele muito ensinou mais do que valores. o dinheiro, do prato de Isso, comida, isso. são os valores. E mesmo assim, Isso. olha, e mesmo que ele bebesse o domingo, na segunda-feira ele saía para Baía da Cana. Trabalhando. Ele mostrou o valor do trabalho. Isso. Valores, Não né? conseguir as coisas com o próprio suor, de não Valores. roubar de ninguém. É. Valores, valores. Aí ele trabalhava em pedreiras, quebrando pedra. Ele trabalhava cortando cana e ele tinha os roçados, Sim. né? A roça era onde ele colocava os filhos. Uhum. Né? Tinha um momento que os filhos iam cortar cana para ajudar. E uma coisa que quando eu passo e vejo assim, domingo, né, os cortadores de cana cortando, eu digo, como é difícil, né? Aquilo me comove. Você já viveu a realidade, né? Quando eu tá num sol castigante, eu digo, isso é tão difícil, né? E eu digo assim para os meus alunos, gente, valorize a oportunidade que vocês têm, que o pai tem a oferecer, porque hoje a gente vê mais facilidade, Sim. né? E eu digo assim, olha, eu tenho um filho que ele não gostasse de estudar, eu ia querer levar ele lá para a palha da cana, para o campo, para ele ver o Saber como quanto é. é triste. O fruto de você não Né? estudar. É a geração que mais tem acesso ao mundo, da informação. oportunidade. É a geração que tem mais tudo de mão beijada e é a geração, eu acho, que menos aproveita. A geração que ganha Ganha pra pra estudar, recebe para recebe. estudar no ensino médio. e não E faz mesmo isso. assim não valorizam. Abandona, Abandona, não estuda, exato. reprova, enfim. Infelizmente. E assim, eu sempre digo, né, para as meninas assim, que elas não podem desistir nunca de estudar. Uhum. A gente tem tem momentos assim que a gente tem muitas meninas grávidas, mas eu digo assim, não deixe de estudar. Isso. Não deixe. Leve para a escola, né? Não é desculpa. Até porque você foi fruto disso. Né? Eu levei minha filha e o meu filho, até quando a UNEA ofereceu o cursinho, né? Até o professor Márcio, ele ensinava no cursinho. Sim. Márcio, professor de É de língua português. Ah, Mas eu não chegou a conhecer, não. A Carla conhece. Foi meu professor de Né, ensino médio. é o Márcio. De educação física. É. Não, Eu levava, é outro Márcio. eu levava minha filha para as aulas do cursinho, né? Levava meu filho, teve um momento que aconteceu um acidente com ele, o pezinho dele foi cortado porque ele, muito traque, derrubou uma tábua, cortou o pezinho dele. Mas eu sabia que eu estava fazendo o meu melhor, eu não queria desistir. Sim. Eu queria chegar a algum lugar. Só que eu não sabia, né? O Onde patamar. poderia chegar? Aonde eu cheguei. Eu sei que assim tem coisas que eu ainda vou conquistar, vou chegar, Com certeza. né? Eu até digo assim, é tão difícil você vencer na vida quando você não tem as condições
favoráveis ao seu favor. Lá dá um namorado perguntando, É. uma hora que cansa. Ninguém tem o mesmo ponto de partida, não. As É. pessoas ficam, é só querer. Não é só querer. É não, só A querer. diferença dos pontos Não de é só partida. querer. Muita Tem até um diferença. vídeo muito massa, americano, de um professor, eu acho que ele é de educação física, na faculdade americana. Aí ele pede para os alunos ficarem em fileira, um ao lado do outro. Aí ele diz assim, ó, valendo, ele estipula lá um valor em dólar, valendo tantos em dólar, e chegar na linha de chegada primeiro. Porém, querendo diferente nível de partida. Um ao lado do outro, aí ele diz, ele mora na periferia, ele nunca morou em periferia, dá um passo à frente. Aí Os vai. alunos param. Ele nunca teve familiar, um pai ou mãe alcoólatra, dê mais um passo à frente. Aí ele está dizendo série de fatores Sim, sim. que as pessoas vão andando. Aí ele valendo. É. Os Quem alunos é não que vai correm. chegar primeiro? Os alunos não correm. É. Eles percebem Que de a fato não injustiça faz do ponto de sentido. partida. Exato, exato. Entendeu? É um vídeo. Não é só querer. arrepiado. É, eu reflito muito sobre isso. Né? A diferença de ponto de partida. Ah, A linha de chegada ela é passível para todos, possível. Isso é fácil. Mas a diferença de ponto de partida. Os obstáculos que as pessoas vão enfrentar Tá bom. serão A diferentes. gente vai correr muito mais atrás. Nós fomos pessoas privilegiadas. Se você for comparar a nossa história com a história da Cícera, Claro. nosso ponto Claro. de partida foi muito Muito mais adiante, favorável, mais muito. próximo da linha de chegada, digamos. Muito adiante. Eu não tive pai alcoólatra. Eu não Exato. precisei trabalhar na minha Não adolescência e na minha estudei escola infância. pública, eu não trabalhei na escola. Exato. Os meus pais o tempo todo não tem que estudar, só foca em estudar. Até quando eu Exato. entrei na faculdade, só foca em estudar. Então não vai Exato. dizer que eu tive o mesmo ponto de partida que Cícera Uhum. e outras pessoas. Não tem condições. E aí, Cícera, podcast maravilhoso. Que história, que história. Que história de vida espetacular, maravilhoso. Mas aí, já caminhando no final, até por questão de tempo, não que nos falta É conteúdo. porque realmente, Pelo conteúdo a gente tem para 2 horas de 2 vídeo. horas de podcast fácil. Vai. Mas a gente sabe que tem o tempo, já a gente vai dar aula, enfim. A gente precisa fazer isso. Caminhando para o final. Onde vai chegar, eu não vou nem botar 5 anos. Tá? Sim, Nos 5 anos. é. Onde você quer conduzir a vida da Cícera? Onde você quer levar essa Cícera com essa história tão maravilhosa? Onde você quer elevar essa Cícera? É. Onde você ainda quer chegar? Eu onde- quero eu chegar quero a tal ponto. de tal ponto. O que é que você espera? O que é que você... O que você quer ainda para essa Cícera? Eu quero ser concursada, É um desejo muito grande seu, né? sonho, Sonho. né? Não é desejo, é sonho. É sonho. E uma coisa que eu quero deixar, né, na vida dos meus alunos, eu quero ser lembrada, né, pela minha história de vida, né? Um dia quando eu partir dessa terra, eu quero que alguém não me esqueça. Eu é professora. Você quer deixar uma marca? Eu quero, Nas pessoas. eu quero marcar a vida das pessoas pelo que eu sou. Isso eu tenho certeza que você já conseguiu. E pelo que eu É. fui, sabe, Carla? Porque uma coisa que eu aprendi conhecendo Jesus, conhecendo a palavra, que todos os dias da minha vida ele venha me guiar. E que as pessoas que ele colocar no meu caminho, que eu não venha ser omissa, Sim. que eu fale a verdade com carinho, Hum. né? Porque às vezes você pode falar e machucar muito como você vai falar, né? Então, eu quero ser lembrada. Eu não sei o meu amanhã, Sim. não sei o meu amanhã, até porque eu tenho parado muito para pensar com percas que a gente teve recentemente, né? E que o dia de amanhã a gente não sabe, né? Uhum. Graças a Deus. E como assim, a minha vida eu tento caminhar com uma palavra, né? Eu quero, cada pessoa que Deus colocar no meu caminho, assim como professora, eu tenho a oportunidade de conhecer as vidas, de amar, de dar uma palavra, mesmo aqueles que fazem raiva, né? Mas é um momento que eu sinto assim, que eu posso fazer muita coisa, é uma sala de aula. Você tem Né? no mínimo 40 vidas que podem ser impactadas com a sua vida, né?
Então, assim, a sala de aula para mim é onde eu quero permanecer. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo. Assim, Cícera, medicina, fisioterapia ocupacional. Dá até mais dinheiro, né? Mas Mas não é eu sou dinheiro feliz. realizado. Eu sou feliz por ser professora. Eu sou feliz por o aluno me chamar de tia, né? Tive a oportunidade de ensinar as criancinhas no quinto ano. Foi quando deu uma melhoradinha no meu salário, né? De R$200 foi para 1.200. R$1.000, Amara. Eu trabalhei no município de São Miguel dos Campos. Ou seja, eu quero ser lembrada assim, que eu pude, com a minha história de vida, trazer o ensinamento. Isso aí é uma notícia muito, né? Teremos a Cícera aí por muitos anos Na educação. na educação. E Os de forma alunos só- genuína na educação, né? Que é Os isso que alunos só importa. querem ganhar, o curso escolar, a comunidade, Sim, sim. todo mundo só quer ganhar. Olha, Felipe, uma vez, quando eu fui ao concurso, eu estava saindo de casa e uma voz assim bradou no meu coração. Poxa, num concurso eu fiz uma nota tão boa. E aí, como eu creio, né, no Espírito Santo, eu creio em Deus, creio em Jesus, bradou aquela voz assim forte em mim. Eu quero ver você adorar, você não passando. Chega, eu tomei um susto, né? Aquela voz forte. Ai, meu Deus do céu, foi triste. Mas você permaneceu adorando, Foi. apesar. Porque, Carla, a gente costuma falar muitas coisas. E na hora de ser provada, É verdade. é o que é o mais difícil, né? E aí, ainda não aconteceu, mas vai acontecer Vai. se o Senhor permitir. Sendo de Deus pra você, Ele vai permitir que aconteça. Né? Se Deus quiser fazer, mas o que eu quero é, independente a tudo que eu passei, tudo que eu vivi, eu quero passar, né, essa fase da minha terra, aqui na terra, deixar a sementinha. Independente das situações na vida dela, Deus estava com ela. Deus foi alívio, foi alegria, foi socorro, foi ânimo, né? E é isso. A Bíblia para mim É o norte da sua vida. é o norte da minha É vida. de fato um Porque, manual de instrução. Né? porque como eu não conhecia Deus naquela época, né, de criança e tudo, eu vi que a minha vida, ela encaminhou-se, Sim, né? sim. E hoje eu tenho uma família, Deus foi direcionando você, né? tenho minha família, né? Tenho minha profissão. Eu não sei amanhã se estarei na sala, mas eu sei que eu vou estar na sala de aula, que você vai preparar as oportunidades, né? E amar o meu próximo como a mim mesma, porque isso aí é o que eu aprendi, amar as pessoas, sem julgar. E como você é uma pessoa que baseia a sua vida na Bíblia, você mostrou, compartilhou com a gente duas coisas que você quer, basicamente, né? A aprovação no concurso público, que é um sonho, É só. e deixar a marca positiva na vida das pessoas. É. A segunda, eu já posso confirmar que já está Vai, acontecendo. é real. Vai acontecer mais É. porque vão aparecer outras vidas para você impactar, mas hoje você já impacta. Não só dos alunos, mas também dos seus colegas de trabalho. É. A minha, do Felipe e a de tantas outras pessoas que admiram você e a sua trajetória. E com relação ao concurso, a gente planeja. A gente planeja, mas a palavra fala que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Você almeja o concurso. Se Deus ainda não deu, é porque certamente tem algo bem melhor ainda por vir. Ou não tenha sido o tempo oportuno, que a gente sabe que há um tempo para todas as coisas, né? Mas quando é de Deus, não tem ninguém que tome. Foi o que eu estava esses dias meditando nessa passagem, né, em Eclesiastes. Isso, Há um Eclesiastes tempo 3. determinado todas as para coisas. todas as coisas, né? Chorar, sorrir, né? E aí, A gente agradece, assim, Demais, né? não sei Demais. palavras, É. assim, Eu pela tava com honra, saudade de um episódio assim. pela honra de você dividir sua história com a gente, com o nosso público, com a galera que acredita na gente. Eu acho que quem assiste espera, né? É. Histórias reais, de pessoas reais. A vida real como ela é, né? A vida real é isso. Isso. A vida real nada além disso. eu vou até compartilhar, só para encerrar. Quando a Carla falou assim,
Cícera, estão pedindo um podcast com você. Eu? Olha, não consigo não, eu sou tímida, não gosto da minha voz. E aí eu comecei a tirar isso, né, de não gostar da minha voz. Aham. Porque um belo dia o menino falou assim, ô tia, você é da roça? Aí eu disse, eu fui da roça, mas a roça não saiu de mim. Né? Ou seja, então eu quero conservar a essência Aham. de quem eu sou. Aham. De uma pessoa que ama o interior, de que ama a roça, de que ama pessoas simples. E que valoriza as raízes, né? É isso. De verdade. Perfeito, perfeito. Nota 1000. Se esse episódio tiver 10 mil likes, Episódio número 19. 19, o último do ano, Com convidado. com convidado, O né? último vai ser com a gente. Com a gente. Sobre metas para 2023. Exato. Mas serão 20 episódios em 2022. Ó, Né? mais do que quase 2 episódios por mês. Isso, Sendo que a gente nem começou no começo do ano, né? verdade. Muito novo. Muito bom. Muito bom. Sim, Carla, deixa eu compartilhar também. Quando eu, seguindo você no Instagram, né? Aquelas suas metas que você fez lá, né? De ler tantos livros. Sim. Aí eu disse, eu vou colocar aqueles livros que eu vou ler, que eu vou comprar, né? Então, assim, vocês também na minha vida, assim, tem uma parcela enorme, né? Do que eu cresci, né? Do que eu quero aprender. Sim. Né? Eu acho que, eu não sei, né, o que vai ser no futuro, mas eu vou seguir vocês quando vocês... Eu não sei, será? O contato vai ser... Eu não sei, vai ser pra sempre, pode ter eu não sei se certeza. você lembra, eu disse, olha, Carla, eu quero você assim, nas estrelas, Eu lembro, né? eu lembro. Porque, assim, seres humanos fantásticos, né? Eu agradeço muito, muito por essa oportunidade. E a gente que agradece. Agradeço muito. São pessoas pra vida. Pra vida. Ai, E você, a gente vai levar pra vida. Você ser independente e... Hoje eu venho pra Boca da Mata assim, feliz, sabe? Feliz porque tem pessoas que eu amo nessa escola, os alunos que eu amo. Eu me sinto aqui a minha segunda casa. Eu também. Essa Boca da escola foi um Mata, divisor de águas. Tô até... Boca da Mata pra mim tem um amor assim enorme como São Miguel dos Campos. É lógico. E vamos em A frente, gente, né? É isso, ela é tem isso. ela tem esse poder de emocionar todos. É uma escola muito cativante, É. de pessoas muito boas, de amizade verdadeira, de carinho. É fantástico. Eu tenho momentos que eu choro mais, mas em meio ao público é difícil chorar. Eu já chorei em gravação, com história. Até pra gravar o podcast, a gente usa a escola, entendeu? Exato. Então é impossível alguém passar pela Josefa e dizer a Josefa não foi um divisor de águas na minha vida. E só 3 anos, né, de escola, Josefa, mas assim, eu ganhei aqui riquezas para minha vida, amizades, né? Foi um momento que eu passei de dificuldade quando meu marido adoeceu, né? Sim, sim. Eu vim no momento de pandemia, conheci a Carla, o Felipe nem tanto, mas eu olhava Chegando assim, depois, né? eu olhava assim pra ela, como ela é quietinha, caladinha. Eita, ela tem tanta tatuagem, ela é roqueira. Aí a gente passou um ano em casa, e depois voltamos. E assim, foi uma amizade que foi crescendo, crescendo e absorvendo com aquela música de repente. Né? Estamos terminando dezembro. Dezembro, pra mim, hoje é felicidade. É muito bom hoje ter Natal. Mas quantos natais eu não tive, Você não teve, né? né? Porque não tinha comida gostosa. Hoje vai ter peru cheque, arroz, arroz com aquele negócio horrível, uva passa, arroz com uva E o passa panetonezinho, né? e um pavê pra fazer aquela piada, né? É pra ver ou pra Tem que ver. comer? É pavê pra comer, Natal! Ai, meu Deus, é isso, não, bichinho? É isso, É velho. isso. Eu estou É isso, feliz. galera. É isso, não tem o que falar mais, Não, senão vai sair mais lágrima aqui. Curte, comenta, compartilha, assiste, divulga. Essa história tem que ser divulgada aí pro Isso. Brasil todo e
Tem um detalhe, poxa. Se você quiser acompanhar a Cícera nas redes sociais, Boa, o feed da boa. Cícera, eu acho muito bonito. Você entra lá, é só Cícera corredora. Ela ainda é Ainda atleta. é corrida de rua. Boa. Como é o seu Instagram, Cícera? Fala aí. Acho que é prof. Arroba prof Cícera.silva. Pronto. Arroba, vai estar aí na Vou colocar descrição, aqui. na edição do vídeo. Arroba Ponto Silva. Segue. Vejam lá. Fala eu. O meu arroba prof. Carla Costa. Arroba Felipe Santos, 2 I's, 2 L's. E a gente, esse episódio maravilhoso e muitos outros, você encontra aí. Arroba o Prof Podcast. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Isso. Cuida, né, Esse seguir. sucesso. É isso aí. Valeu! Alô, aproveitem! Convidado até 2023. Valeu! Tchau! Tchau!